Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Uma vida de oração é o maior segredo da vida de um crente. E essa palavra chega até você para que você se mova em oração agora, porque quem ora é diferente. Confira no trecho dessa mensagem a diferença que um crente de oração faz. E se você desejar ver a mensagem completa, o link está na descrição. Aleluia! Aí eu encerro a mensagem na última oração do primeiro Marte. No capítulo de número 6 diz a Bíblia que tinha problema na igreja. A igreja tem problema, por quê? Porque eu estou nela, tu também. Tinha problema na igreja. Aí o pastor Pedro disse: escolhei aí gente que tenha boa reputação, que seja cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, para servir as mesas, para dar comida para quem precisa. Eu gosto disso. Para dar comida, Pedro, tem que ter tudo isso. O quê? Boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Para servir viúva, boa reputação, cheio do Espírito e que tenha sabedoria. Para servir os órfãos e os pobres, boa reputação, cheio do Espírito e que tenha sabedoria. O nível aqui é desse jeito, meu filhão. Aqui não dá para brincar de ser crente. Qualquer serviço aqui, por mais simples que seja, boa reputação, cheio do Espírito e tem que ter sabedoria. Aleluia! É pesado. Aí diz a Bíblia que escolheram um jovem dentre 7, o nome dele é Estevão. Ele recebe a imposição de mãos no versículo 6. Versículo 8 diz: Estevão cheio de fé e de poder. Versículo 10: falava e não resistiam à sabedoria com que ele falava. Estevão era mais do que Pedro pediu. Pedro queria reputação, sabedoria e Espírito Santo. Estevão tinha reputação, sabedoria, Espírito Santo, cheio de fé, cheio de poder, fazia sinais e maravilhas. Tinha 4 características a mais do que Pedro precisava. O que é isso, pastor? É vida de oração, irmão. Quem não ora só faz o que é pedido, logo se torna servo inútil. Quem ora sempre tem algo a mais. Dá para perceber, irmão. Quem ora tem algo a mais. Diz a Bíblia que Estevão, servindo comida, pregando o evangelho, servindo as mesas, pregando o evangelho. Os camaradas não suportavam, vinham debater com Estevão, não davam conta de debater. O que fizeram? Subornaram. Toma um assento em 7, 8 minutos. Subornaram alguns homens para caluniar Estevão. O que é isso, pastor? Tem que pagar para caluniar, para falar do camarada. Isso é só quem ora que acontece essas coisas, irmão. Por quê? Porque quem ora consegue viver num nível de santidade, de caráter diante de Deus, que quem quiser falar mal dele vai ter que inventar. Subornaram alguns homens para caluniar Estevão diante do Sinédrio, que eram as autoridades judaicas que rejeitavam o cristianismo. Aí trouxeram Estevão. Quando trouxeram Estevão, diz a Bíblia que enquanto ele falava, capítulo 6, versículo 15, o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. O máximo que eles puderam enxergar. Irmão, você sabe do que eu estou dizendo. A cara de quem ora é diferente, irmão. O rosto de quem ora é diferente.
observavam, e ele tinha um rosto como o rosto de um anjo. O que é isso? É que a soberba transformou anjo em demônio. Só a humildade pela oração transforma rosto de homem em rosto de anjo. Ali Estevão começa a falar a história do Antigo Testamento até chegar em Jesus. Quando chegou em Jesus, irmão, eles ficaram mais furiosos ainda. Agora, por favor, fica comigo, me dá mais 5 minutos. A Bíblia diz que enquanto, versículo 54, ouvindo eles estas coisas, sentiram corroer-se o coração e rangiam os dentes contra Estevão. Gente, Estevão tem um rosto brilhando como de anjo, e eles têm cara de endemoniados. Porque inimigo de quem ora tem cara de possesso. Rangendo os dentes contra Estevão, olhando para Estevão com a boca espumando, com os dentes travados, parecendo cachorro. Olha o versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhava para o céu. Eu estou falando dos últimos momentos da vida dele, e como é que ele está nos últimos momentos da vida? Cheio do Espírito, olhando para o céu. Pastor, não estou entendendo. Lembra que eles estão olhando para Estevão com o rosto de gente possessa, mas enquanto eles olham para Estevão com ira, Estevão olha para cima com semblante de anjo. Estevão olha para cima, mas ele não só olha para cima, ele viu a glória de Deus, Jesus em pé, à direita de Deus. Aí, irmão, não aguenta, ele não aguenta, ele chega e brada no 56: eis que vejo os céus abertos, aleluia, e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Só quem ora consegue abrir os céus. Deus me manda dizer a alguém aqui: podem fechar o coração para você, podem fechar as portas da terra para você, mas se você tem uma vida de oração, o céu se abre para você. Aleluia! Eu estou vendo os céus abertos, gente. Eu estou vendo o Filho do Homem de pé à direita de Deus para me receber. Mas enquanto Estevão fala isso, olha o versículo 57. Mas eles clamando em altas vozes, tampavam os ouvidos e foram juntos contra Estevão. Ele fala do céu, ele fala de Cristo, e tapam os ouvidos. Porque se você falar de si, vão te aplaudir, mas se você falar de Jesus, muitos vão tapar os ouvidos. Vieram unânimes contra ele, e não pense que simplesmente pegavam pedras. O processo não era só pegar pedra e arremessar. O processo do apedrejamento era lançar de um penhasco abaixo, depois pedradas. Por isso diz, versículo de número 58, e arrastando para fora da cidade. É nesse momento que ele é lançado. O apedrejar não é apedrejar apedrejar vão. Era processo de pedradas. E as testemunhas depositaram as suas vestes aos pés de um jovem que se chamava Saulo. Ponto de contato. Tem um jovem ali observando e concordando com a morte de quem ora. Estevão, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que orava dizendo... Qual é o tema da mensagem? As pedras estão vindo.
cabeça, nuca, costas, mãos, rosto, pernas. Mas a Bíblia diz: orava dizendo. Não é orou, é orava. É algo contínuo. Orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Acabou, pastor? Acabou não. É o 60 que me humilha. É o 60 que me confronta. Pondo-se de joelhos. Ele não caiu de joelhos, ele se pôs. Não foram as pedradas que colocaram Estevão de joelhos. Foi ele que se ajoelhou para clamar pela última vez. E eu te pergunto, qual foi a última oração do primeiro Marte? Ele não está de joelho por causa das pedradas. Tem gente que só ora por causa das pedradas. Ele não está de joelhos por causa das pedradas. Ele está de joelho porque ele quer se ajoelhar. Imagina ele caído, tentando levantar, e as pedras vindo, e ele tentando, ele consegue ficar de joelhos. E as suas últimas palavras, a última oração do primeiro mártir foi: Senhor, não lhes imputes este pecado. Sabe o que ele está dizendo? Não cobra deles, não põe na conta deles, não façam com que sofram a consequência por me matar. Geralmente se morre como se vive. Ele morre olhando para cima porque ele tinha uma vida voltada para cima. Ele morre de joelhos porque ele vivia de joelhos. Ele morre intercedendo por quem o mata. Foi assassinato. O sinédrio não tinha autoridade para matar. Foi crime. E ele orando pelos assassinos. Geralmente se morre como se vive. Ele morre imitando Cristo, porque a sua vida foi uma vida de imitação do Senhor. Ele ora dizendo: recebe meu espírito. Quem orou assim na cruz? E o que Jesus disse? Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E Estevão morre dizendo: perdoa eles. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui pode dar glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo? Pegou não? Quem aqui pode dar glória a Deus pela vida e história do apóstolo Paulo? Você só tem um Paulo. Só temos um Paulo porque tivemos um Estevão. Paulo recebe perdão antecipado por causa da oração de Estevão. Não cobra deles não. Você tem um Paulo que influenciou a história, porque temos um Estevão que no final da história intercedeu por gente como Saulo. Nós temos um Paulo apóstolo porque tivemos um diácono mártir. Perdoa eles. Tem roupa minha nas mãos deles. Eles estão furiosos. Está no pé dele. Ele está olhando para mim dizendo: mata, mata. Mas eu oro por ele. Perdoa, Senhor. Aí eu lhe pergunto: você vai desviar porque o namoro não deu certo? Você vai desviar porque o pastor fulano de tal caiu?
fresco. Tu vai parar de congregar porque não citou seu nome. Você vai tirar a própria vida porque a profecia não se cumpriu, os planos não deram certo. Cresce, amadurece. Perpétua, uma jovem do século II, cristã, sendo torturada. O camarada dizia: nega Jesus. Ela disse: se eu viver, eu venço você. Se eu morrer, eu te venço mais ainda. Não nego o nome do Senhor. Fique em pé. Só quem ora tem força para isso.